Olá, boa noite para todos. Estamos iniciando o nosso estudo semanal do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 2 de novembro de 2022. Estudos que nós estamos realizando todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier e também pela minha página do Instagram paulo_Sampaio. Nós estudamos na semana passada, iniciamos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Como ele é um capítulo muito longo, nós vamos dividi-lo em duas partes. E nós vamos hoje, então, fazer a conclusão do estudo desse capítulo, tá bom? E como nós temos por hábito, rogamos inicialmente a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, que nos inspire a todos, que nos abençoe para esse momento de estudos, que nos envolva em sua santa paz, que assim seja. Então, o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno a todos que já estão aqui conectados conosco. Com muita alegria, percebo aqui a presença de todos, a Deise Florencio, Pensilvânia. Bem-vinda, Deise. A Vanessa Vidotto, sempre estudando junto. Magna Fernandes, o Leide Carvalho, a Edna Markowicz, Romilda Martiniano, Sonilda Gomes, Regina Cifuentes Matias, Fátima Baldo, Paula Meirelles, que legal, a Loiva Carnópia, Eliane Ferreira, Helena Maria, que legal, fico muito feliz com a presença de todos. Recebam o meu abraço fraterno, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos então dar início aqui a essa segunda parte então, do estudo do capítulo 5, pois que fizemos o estudo da primeira parte na semana passada, tá bom? E deixando claro aqui também para aqueles que possam estar acompanhando hoje pela primeira vez, nós estamos então no capítulo 5 desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se quiserem buscar os vídeos anteriores, eu tenho também na minha página do YouTube, Paulo Eduardo Sampaio. Se alguém quiser acessar o meu canal do YouTube, se inscrever, dá para buscar os outros vídeos do início, tá bom? E também tenho lá estudos de O Livro dos Espíritos, além de algumas palestras realizadas, tá bom? Muito boa noite a todos que conectaram a seguir aqui, quantos amigos e amigas eu estou percebendo aqui a presença, o nosso abraço, nossos votos de muita paz a todos. E vamos então iniciando. Oi, Regina Varalda aqui também, boa noite, bem-vinda. Nós vamos então dar prosseguimento a esse capítulo 5 a partir do item 14, tá bom? Pode ser que alguém esteja acompanhando aí com o livro, Eu vou deixando claro aqui cada tópico onde a gente vai estudar. No item 14, lembrando que o título é Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. No item 14, Allan Kardec vai tratar sobre o suicídio e a loucura, porque ele está abordando agora questões que nos levam ao sofrimento, às aflições, às vicissitudes da vida. Então, no item 14, só um trechinho, ele diz assim: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vejam bem que colocação interessante Kardec nos faz aqui. Porque ele está nos mostrando, ele está nos dizendo que o conhecimento da doutrina espírita nos ajuda a ter uma visão melhor da vida.
certo? O conhecimento espírita nos dá uma certa serenidade, porque a nossa visão de vida é ampliada. A gente compreende melhor que nós estamos aqui na Terra de passagem, por um período curto, baseado com a eternidade, né? Um período aí de no máximo 100 anos. O que é isso diante da eternidade? É nada, é um piscar de olhos, né? Então, Kardec quer dizer isso. O nosso entendimento do que significa a vida aqui na Terra e a confiança de que a vida prossegue para além do túmulo, né? Isso nos dão uma tranquilidade, uma serenidade que nos preserva da loucura e do suicídio. É isso que ele está dizendo. Porque, pensem comigo, a pessoa que é materialista, que acredita que a vida é apenas esse interregno, né, do berço ao túmulo, essa pessoa vai ficar desesperada ao perceber que está se aproximando do fim de tudo. Porque para essa pessoa, ela vai deixar de existir depois de alguns anos de vida aqui na Terra. Então, para ela, é um desespero. Isso pode levar à loucura ainda mais quando ela percebe que a sua vida às vezes não é tão boa, tem vicissitudes, tem problemas, tem situações adversas que ela não gostaria, tem enfermidades, tem familiares difíceis, tem poucos recursos financeiros, são várias vicissitudes na vida. Então, se a pessoa não compreende que ela está aqui temporariamente, que essas vicissitudes vão terminar um dia, que a situação pode se modificar bastante numa próxima existência ou na vida espiritual, essa pessoa às vezes busca o suicídio. É isso que Kardec está nos dizendo, né? Essa pessoa não tem algo que possa se apegar, se apoiar, né? Uma fé consolidada como a doutrina nos oferece. Então, eu digo até um exemplo aqui muito simples, né? Mas para a gente ter uma ideia. Imagine uma pessoa que está com alguma enfermidade. Ela está com uma enfermidade que está ali muito mal, né? Passando mal. Essa pessoa sabe que se ela se internar, por exemplo, durante uma semana em um hospital, ela pode retornar com a saúde recuperada. Essa pessoa aceita a internação no hospital de bom grado. Ela vai pedir para ser internada porque ela sabe que uma semana que ela estiver ali, né, é ruim, é difícil um hospital, mas ela sabe que em uma semana ela recupera a saúde. Eu comparo isso com a nossa existência terrestre. Nós estamos no mundo espiritual e dizem-nos que é preciso vir à Terra. Apesar de todos os problemas que estaremos sujeitos, seria como uma internação em um hospital. Simbolicamente, apenas para comparar que a existência aqui é de curta duração e que nós, se soubermos bem aproveitar e bem vivermos a vida aqui, nós retornaremos ao mundo espiritual com saúde espiritual, né? Então, esse período de internação nesse simbólico hospital terrestre ou nessa escola terrestre vai nos proporcionar condições melhores de elevação espiritual. E assim, compreendendo a doutrina, jamais vamos praticar o suicídio, porque nós sabemos que o suicídio não resolve problema nenhum. O suicídio agrava ainda mais os problemas, porque a pessoa que tira a vida, ela pensa que vai, né, fugir dos problemas, que os problemas vão terminar. Infelizmente é um engano, porque ela percebe que os problemas vão se duplicar, triplicar, né? Vão estar muito mais acentuados na dimensão espiritual, porque ela perceberá que continua vivo, né? O espírito perceberá que continua vivo e com todos os problemas da mesma forma e até pior, né? Então aqui, meus amigos e amigas, eu deixo aqui um lembrete, né? Um pedido até a vocês. Oremos sempre pelos suicidas, são irmãos muito necessitados,
né, que orações que fazemos por eles chegam até eles como uma luz, né? Momentos de trégua naquele sofrimento que eles enfrentam na dimensão espiritual. Então, oremos por eles, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Vou sempre acompanhando aqui, tentando ver se vocês fazem alguma pergunta, alguma colocação para a gente interagir aqui, tá bom? Legal, Regina, é isso mesmo. Deixa eu ver, Lindomar Borges, né? Lindomar Borges está pedindo oração para o esposo, né? Garganta e tal. A gente faz ao final, viu, Lindomar? A gente costuma fazer uma oração, sim, tá? Pedindo por todos esses que vocês registrem os pedidos aí, a gente faz uma oração no final, tá bom? O Aldo Cordeiro da Silva, né? Tudo bem, a gente vai pedir, sim, até a presença dos amigos espirituais possam ajudá-los, né? Pedindo oração também para Juliana Brandão. Tudo bem, nós vamos ao final, tá? Verônica Oliveira aqui também, de Pernambuco. Muito bem-vindos, viu? Todos que estão aí, que conectaram conforme foi transcorrendo a live, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos mais um pouquinho, então. Agora nós vamos para aquele tópico do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Instruções dos Espíritos. Essa parte, pessoal, para quem não está acostumado com o livro, Kardec coloca ali mensagens ditadas pelos Espíritos, né, através da psicografia, e que se referem ao capítulo que está sendo estudado. Então a gente vai ver aqui algumas mensagens agora, trechinhos, tá? Porque o tempo nosso é curto também, né? Não dá para a gente alongar muito, tá? Então, lá no item 20, se vocês perceberem, cada tópico começa ali, né, ele começa enumerando, ele vai enumerando, né? Então, no item 20, o título do tópico é A Felicidade Não É Deste Mundo. É uma mensagem ditada, né, pelo espírito François Nicolas Madeleine, né? Está assinado lá ao fim da mensagem. Eu vou ler só um trechinho, diz assim, né? Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, diz o Espírito, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo, né, do planeta Terra. Só por esse trechinho, meus amigos, dá para a gente, né, confirmar isso que nós sabemos na prática, que a felicidade completa não é, né, do planeta Terra. Nós sabemos disso. Essa máxima, como foi citada aqui pelo Espírito, está no Eclesiastes, que é um livro do Antigo Testamento. Lá diz isso, a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque a Terra não é um planeta de grande evolução espiritual. Nós já ouvimos isso na doutrina espírita. Existem planetas, né, em condições muito melhores do que a condição do planeta Terra. Existem planetas cujas humanidades vivem em perfeita harmonia, em paz, sem saúde, com saúde, sem doença, eu ia dizer, sem guerras, né? Imaginem uma humanidade vivendo pacificamente, sem doenças, sem essas vicissitudes que nós temos aqui na Terra. Então lá, sim, nesses planetas, a felicidade é muito, né, diferente da felicidade nossa aqui. Aqui nós percebemos o quê? Alguns momentos, né, felizes, de alegria, logo em seguida problemas, dificuldades, né, tristeza muitas vezes. Aí volta outro período de felicidade, assim a gente vai, né? Não é a felicidade completa, não é do planeta Terra. Aqui ainda, né, é um mundo de provas e expiações. Então diz o Espírito na mensagem mais à frente, que mesmo que a gente encontrasse alguém, veja bem isso, mesmo que nós encontremos alguém, e existem muitos, né, que tenham fortuna, poder e juventude,
Ele diz assim, nem esses 3 ingredientes reunidos, né, nem essas 3 coisas reunidas vão dar necessariamente a felicidade a essa pessoa. Porque a gente vê isso, pessoas que são muito ricas, né, que são poderosas, que são influentes, que são jovens, belas e reclamam, não são felizes, né? Muitas até tiram a própria vida. Para a gente ver que mesmo isso que é tão almejado por muitos da Terra, não, mesmo as 3 coisas reunidas não necessariamente proporcionam felicidades. Para a gente perceber que é o planeta em que nós vivemos, né? Estamos buscando, né, melhorar esse planeta com a nossa evolução espiritual. Porque é assim, né, enquanto alguém chorar ao nosso lado, veja bem, não dá para sermos completamente felizes, vocês concordam? Se você vive com a sua família em paz, alegre, está numa fase maravilhosa, mas do seu lado você sabe que reside alguém sofrendo vicissitudes difíceis, doenças, né? Problemas dos mais variados tipos, como que você vai ser plenamente feliz se você enxerga alguém sofrendo dessas condições ao seu lado? Não dá para ser feliz completamente. Mas um dia, né, nos diz a doutrina espírita, num futuro mais distante, nós alcançaremos também no planeta Terra uma condição de paz, de felicidade, né? A Regina dizendo, é o vazio existencial. Isso, né? É isso mesmo. Às vezes a pessoa tem tudo de material, mas por dentro existe esse vazio existencial. A pessoa não é feliz, ela não se realiza, né? Por isso a importância de conhecermos a doutrina espírita, né? Compreendermos bem quem somos, onde encontrar a felicidade. Tem-se tudo, mas falta algo. É justamente isso, Regina. Então a doutrina vem nos dizer que a felicidade não está nas coisas materiais. Muitas pessoas buscam a felicidade nos prazeres do mundo, na aquisição de bens materiais, mas não é aí que nós vamos encontrá-la. Isso proporciona prazeres, alegrias momentâneas, né? Mas a felicidade verdadeira é íntima, é na consciência, é paz de consciência. É quando a gente aprende a servir, a ser útil ao semelhante, é aquela alegria de ter contribuído para a felicidade do outro, né? É a alegria que nós vamos desenvolvendo em nós conforme nós aprendemos a amar verdadeiramente. Os espíritos mais elevados nos dizem que o amor é fonte de felicidade. E a gente que está aprendendo ainda, né? Não conseguimos desenvolver esse amor mais puro ainda, mas nós temos exemplo de quando a gente faz um ato caridoso, espontâneo, que a gente alivia a dor do outro, brota aquela coisa boa dentro de nós, aquele sentimento gostoso, né? Diferente de todas as alegrias do mundo. Tudo bem até aqui, pessoal? Para avançarmos para mais um tópico aí? Deixa-me ver se tem alguma colocação aqui no Face. Me perdoem, pessoal, se eu pular alguma coisa aqui, porque são várias colocações, né? Muitos amigos e amigas aqui conectados, às vezes eu não consigo ler, acompanhar todas as colocações de vocês, tá? Me perdoem. Então, a Edna colocando, né? Infelizmente é uma ilusão de quem não tem fé. A Edna coloca uma coisa muito interessante, né? Porque a fé é algo muito importante, que ajuda a gente também a desenvolver felicidade, né? A fé no sentido, né, Edna, de confiança em Deus, né? Essa fé que confia, não é crença, é confiar de que Deus cuida de nós, né? Muito bem colocado. A Ami Costa, quem não... o amigo Ami Costa está dizendo, comecei a ler o livro Memória de um Suicida, realmente muito impactante, é muito bom mesmo, viu? Então, o Ami Costa dizendo aqui, né, sobre esse livro, pessoal, recomendo mesmo, Memória de um Suicida,
narra, né, o autor do livro, ele narra a própria experiência dele que cometeu suicídio. Um livro excelente, assim, né, tenso, difícil para ler, mas que nos ensina muito. Obrigado pela dica aí, viu, amigo? Muito bom mesmo. Alguns pedidos de orações, né? A gente vai tentar fazer ao final. A DJ, nossa amiga. A Edna dizendo: felicidade está dentro das pessoas que fazem caridade e fazem o bem, que é justamente isso. Muito bom, viu? É um estado de espírito, né? Diz a DJ, justamente. Tudo bem até aqui, então? Vamos ver. Que bom, a Kátia Reis dizendo aqui: suas explicações são um bálsamo para mim. Que bom, Kátia. Muito obrigado pela gentileza. Fico feliz se estou sendo claro, né? E de alguma forma levando a mensagem de uma forma mais descontraída, mais tranquila, né? Pode fazer a pergunta, viu, Mônica? Não tem problema, pode perguntar sim, tá? Enquanto isso, a gente vai avançar um pouquinho aqui no item 22. Agora nós vamos ver um outro trechinho de uma mensagem espiritual que é assinada pelo Espírito Fenelon, tá? Ele fala assim, olha que interessante isso. Falando de um homem mau, né, de uma pessoa má, que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, diz ele, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Vejam bem, que interessante que é isso, pessoal. Aqui eles estão dizendo assim, ele está dizendo, né, o Fenelon, esse espírito, que a nossa visão da vida terrestre é muito estreita, é verdade isso. Nós enxergamos as coisas aqui praticamente ao contrário, porque a gente vê assim, como ele diz, né? Quando morre alguém, quando desencarna alguém mais jovem, geralmente, né, nós dizemos assim, puxa, mas Deus foi levar essa pessoa que estava cheia de vida, uma pessoa tão jovem, por que não levou, por exemplo, um malfeitor, um bandido, alguém que comete crimes? Esses aí vivem muito, né? A gente costuma dizer, por que levar essa pessoa boa, tão jovem, né? Então aqui, meus amigos, o Fenelon está querendo nos mostrar isso. A morte antecipada de alguém que desencarna mais jovem, muitas vezes significa que aquele espírito que estava encarnado no corpo do jovem já cumpriu a sua tarefa aqui na Terra. Já não precisava de muito tempo para se redimir, para se reabilitar. A tarefa, a missão dele era mais curta. Ele não teria necessidade de ficar muito tempo aqui na Terra. Quem tem necessidade de ficar muito é quem deve mais. Vejam bem, ao contrário. Aquela pessoa que hoje está cometendo os crimes tão lamentáveis que nós presenciamos nos noticiários todos os dias, esses precisam ficar muito, precisam viver muito. Por quê? A Terra é escola, a Terra é hospital. A Terra é para regenerar as almas. Então, aqueles que mais devem são os que mais precisam viver. Então, por isso que nós sempre aproveitamos a existência, normalmente até os 90, né? 80, 90, 100 anos, para aproveitarmos tudo o que podemos para nos melhorarmos. São oportunidades de transformação do que é imperfeito em algo melhor. Agora, se desencarna alguém mais jovem, pode ser que ele não necessitasse tanto. A vida, meus amigos, no mundo espiritual é muito melhor do que aqui na Terra. É essa visão que a gente precisa ter. É lógico, a gente não quer se separar daquelas pessoas que amamos. Isso é compreensível. Mas nós precisamos compreender também que esses que partem mais cedo são merecedores, às vezes, né, de retornar mais cedo. Não precisaram trabalhar tanto, não devem tanto quanto nós, que às vezes vivemos muito aqui. Então é isso que o Espírito está querendo nos dizer, né? Que
quando desencarna alguém mais jovem, tudo bem, vamos sentir saudade, é normal. Mas compreendamos que essa pessoa muitas vezes já cumpriu a sua tarefa. E se Deus a chama de volta, é porque para esse espírito melhor será dar prosseguimento na vida espiritual. Aqui na Terra nós gostamos muito, mas aqui é um mundo difícil, é um mundo de provas e de expiações. A gente basta ver o momento atual, nós viemos de uma pandemia e agora em seguida esse caos no Brasil, dessas brigas políticas, desse desentendimento, desses conflitos, dessas agressões, falta de respeito. Vejam que quadro difícil que a gente vive. Acabamos de sair de uma pandemia e agora já vem uma situação dessa. Para a gente ver que a vida aqui é desafio, é difícil. Se alguém tem o mérito de voltar mais cedo, por que nós vamos lamentar por ela? Lamentemos por nós, que ainda não merecemos retornar à vida verdadeira, né? Lembremos sempre, queridos amigos, Deus sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida. Se nós estamos sofrendo, Deus está ciente disso. Deus não é descuidado com nenhum de nós. E se nós continuamos, às vezes, sofrendo, é porque isso vai nos ajudar de alguma forma. Vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. Então não desanimemos, não nos revoltemos. Mantenhamos sempre a fé em Deus, né? Pedindo forças, resignação, coragem para enfrentar, né, os momentos mais difíceis e não lamentemos aqueles que voltam mais cedo à pátria espiritual, né? Oremos para que eles nos ajudem de lá e que eles fiquem em paz, não percebam o nosso desespero, que isso os afetaria, tá bom? Rosana Saad, boa noite, minha amiga. Deixa-me ver então, a Mônica tinha falado que gostaria de fazer uma pergunta, deixa eu ver se ela registrou aqui. Acho que é essa aqui, né? Tenho uma irmã, sou mais nova, hoje somos adultas. Né? Casei, construí minha família, ela não foi tão feliz, mas graças a Deus ela tem tudo. Mas ninguém entende o porquê ela sempre quis e quer viver em conflitos comigo, se nunca fiz nada de mal a ela. Muitos falam que isto vem de vidas passadas. Então, Mônica, muito provavelmente pode ser isso, viu, Mônica? A gente não pode afirmar categoricamente que seja isso, tá? Porque poderia ser algum desentendimento do momento da vida atual, né? Apesar que você crê que não teve motivos para isso. Então é muito mais provável, né? Não estou afirmando com certeza, mas é muito provável que vocês vêm de uma existência passada ou anteriores, onde houve algum problema, algum desentendimento. Pode ser que você, de alguma forma, tenha, né, a prejudicado, não sabemos, por ela guardar essa coisa assim que não sabe explicar, esse desentendimento, como você diz, né? Então, Mônica, o que eu te diria, ore para ela, procure viver da melhor forma, procure oferecer todas as possibilidades para uma reconciliação, tenta ajudá-la, tenta conquistar a confiança dela, tenta mostrar a ela que você gosta dela, porque não é por acaso que vocês estão juntas. Se aconteceu dessa forma e você não vê explicação nesta existência, tudo indica que está em existências passadas. Então, Mônica, aproveite, como dizia Jesus, enquanto estás lado a lado com o suposto inimigo, né? Não que seja, mas assim, aproveita enquanto está junto daquele ou daquela com quem tem necessidades de reajuste, né? Faça todo o bem que você puder a ela, né? Procure conquistar a amizade, a confiança, o carinho. Vá fazendo, vai conquistando, não espere dela, faça você, né? Tá bom? Mas pode ser sim. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui, que são vários. Vamos ver se eu não pulo nada aqui.
mas por enquanto acho que está tudo bem, né? A Edna dizendo, na espiritualidade tem muito trabalho em equipe para ajudar o próximo. Isso mesmo. É isso mesmo, Edna. Boa noite a todos, viu, que chegaram no transcorrer aí da live. A Loiva dizendo, tive uma sobrinha que desencarnou com 23 anos. Tinha uma doença grave e ela sabia que desencarnaria jovem. Comentou isso algumas vezes. Foi muito difícil, mas a doutrina espírita foi fundamental para entender, né, o processo. Felizmente eu já estava na doutrina quando isso aconteceu. É muito difícil, né, pessoal, como a Loiva coloca. Imaginem, né, uma pessoa tão jovem, uma doença, a gente sofre junto, né? Mas como que a doutrina nos dá a força, né, Loiva? A resignação necessária, e a gente compreende isso que o Espírito, né, disse aqui. Muitas vezes aquela sobrinha cumpriu aquilo, para a missão que estava programada para essa existência. Então, tudo está dentro de um planejamento, né? Deus está acompanhando tudo, tudo está na mais perfeita ordem, apesar de ser difícil, né? Então vamos, deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. Ah, legal então, viu, Mônica? Dizendo vai continuar tentando. É isso mesmo. Mesmo que você não encontre uma explicação, né? Procure pensar que não é por acaso que vocês estão juntos. Muito bom. Vamos lá então. Agora nós vamos, pessoal, para o item 23, tá bom? Eu não estou lendo todos os itens aqui, tá? Apesar que agora é sequência, né? Mas eu vou pegar aqui uns pontos principais, né, para não estender muito o nosso estudo de hoje. No item 23, o título é Os Tormentos Voluntários. Eu vou ler um trechinho, pessoal, do terceiro parágrafo, não é o começo do item 23. Terceiro parágrafo, mensagem do Espírito Fenelon também. Ele diz assim, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Vejam que importante aqui, pessoal. Nós estamos tratando, lembrem sempre, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos falando de aflições, de problemas da terra, né? E aqui o Espírito está lembrando de alguns sofrimentos, né? Ele chama tormentos que nós muitas vezes criamos. Esse é o detalhe que ele quer chamar a atenção. Oi, Nando, boa noite. O Espírito Fenelon quer chamar a atenção para quê? Muitas vezes nós sofremos desnecessariamente, nós agravamos o nosso sofrimento. Por quê? Ele está dizendo, primeira coisa, procuremos nos contentar com o que temos dos bens materiais. Porque, meus amigos, nós sabemos com a doutrina espírita que existe um planejamento reencarnatório. E muitas vezes, antes de reencarnar, nós aceitamos, pedimos muitas vezes, a escassez de recursos financeiros, muitas vezes. Então aqui, se nós não temos um patrimônio grande, ou temos ao contrário, dificuldades financeiras, não lamentemos isso. Não fiquemos invejando aqueles que têm mais. Procuremos pensar, se eu tenho pouco, é porque eu tenho que aprender com isso. Mas não que a gente vá cruzar os braços também. Procuremos melhorar a situação. Não é para nos acomodarmos, isso não. Mas se apesar de todo o esforço que fazemos, buscando trabalhar, buscando tentar, né, progredir, se mesmo assim não conseguimos, aí cabe uma resignação. Não ficar lamentando nem invejando aqueles que têm mais. Porque aí a vida está nos ensinando com essa situação. Porque, diz o Espírito, a gente sofre muito com a inveja e a cobiça. É uma verdade.
A inveja nos corrói, a gente sente mal de ter inveja, porque a gente fica até desejando o mal do outro, aquele que nós invejamos. Não faz bem para ninguém a inveja e a cobiça. Então ele quer dizer, olhe para baixo e não para cima, no sentido dos bens materiais. Perceba que tem pessoas que têm menos que a gente, menos que você. Porque se a gente olha para cima, a gente vai ficar pensando, por que tal pessoa tem tanto e eu tenho tão pouco? Aí a gente fica se lamentando, fica invejando, fica cobiçando, né? E isso gera muito mal-estar. Isso gera o que ele chama tormentos, né? Tormentos voluntários, porque nós criamos, né? A gente cria situações que nós, na verdade, não precisamos. A gente diz assim, eu preciso de ter tal coisa. Não é que precisa, a gente quer. A gente cria necessidades, né, fictícias. E é tão bonito, né, pessoal? Vocês já devem ter visto ou conhecer alguém assim. É tão bonito quando a gente vê aquela pessoa desprovida dos bens materiais, com uma casinha simples, com pouquíssimos bens materiais, com poucos recursos, e a pessoa é feliz, a pessoa agradece a Deus a vida que tem. É maravilhoso ver isso. Essa pessoa não está incomodada, não está atormentada por aqueles que têm mais que ela. A vida dela basta o que ela tem. É isso que nós devemos procurar perceber e viver. Pensemos, nós temos a vida da forma como nós precisamos. Se apesar de todos os esforços a nossa situação não muda, é porque nós temos que tirar lições disso. Não fiquemos invejando o outro. Às vezes aquele outro que tem tantos bens materiais é infeliz. Às vezes a gente pode ser muito mais feliz do que aqueles que têm muito. Não é verdade? Vamos ver aqui agora se tem alguma colocação. Que legal, a Vera dizendo, aprendendo muito, que bom. Também estou aprendendo muito aqui, porque a gente vai lendo, repassando, né? Só estou comentando, mas estou aprendendo junto. Maria Helena Butião também aí, querida amiga. Vamos ver aqui se tem outra colocação. O Lindomar, né, dizendo, meu irmão, por que eu não tenho o merecimento de sonhar com meus irmãos, irmã, pai e mãe? Ô Lindomar, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, não fale isso não. Você tem sim merecimento e você deve sonhar com eles sim, Lindomar. Sabe o que acontece, meu amigo? Nós não nos lembramos dos sonhos que nós temos, porque você disse muito bem, durante o sonho é o momento de se encontrar com os familiares que partiram para a vida espiritual, principalmente hoje, né, um dia dedicado a esses, né, finados, né, um dia onde as pessoas visitam o cemitério, uma prática, né, não nem haveria necessidade, dentro do próprio lar a gente pode orar a Deus e pensar nesses entes queridos que eles vêm de encontro a nós no nosso lar. Então, assim, a gente respeita aqueles que querem ir ao cemitério, né? Não tem nada de errado, é um desejo de cada um. Mas não haveria necessidade, porque dentro do nosso lar, nós poderíamos orar a Deus e pensar firmemente nos nossos entes queridos que desencarnaram, que eles viriam ou vêm, né, se nós estamos assim fazendo, a nos encontrar no nosso lar. Não haveria necessidade de marcar um encontro no cemitério, com todo respeito àqueles que desejam fazer assim. Eu não estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que não precisaria. Podemos marcar encontro dentro do nosso lar, né? E o sono, meu amigo Lindomar, a gente sonha sim, viu, meu amigo? É que nós não nos lembramos, porque a lembrança poderia atrapalhar a nossa caminhada aqui na Terra. A gente poderia trazer lembranças que nos perturbariam, porque a gente ficaria saudoso demais. Então Deus sabe o que faz, Lindomar.
mas tenha certeza que você provavelmente está sim se encontrando com eles durante o sono. Antes de dormir, meu amigo, faça uma oração, peça a Deus, durma em paz que você vai se encontrar com eles, mesmo que você não se recorde. Em espírito você sabe que vocês têm se reencontrado, tá bom? Legal, Vanessa, obrigado. A Cida Basílio também, a Vera Dal Rovelli, que legal, todo o pessoal dizendo que tá bom, né, o estudo, então fico feliz. O pouco com Deus é muito, né, diz a Joana Vieira, é isso mesmo. Então, aqui a Aparecida, né, Brolese, está dizendo, tem uma tia que há 5 anos está vegetando na cama, não entendo por que ela não desencarna. A pergunta é, ela está aqui dessa forma para nos ensinar ou evoluir? Olha só que pergunta boa, Aparecida. Aparecida, é o seguinte, querida amiga, esses familiares que ficam acamados, né, até em situação vegetativa durante anos, Deus é muito sábio e muito misericordioso, minha amiga. André Luiz nos fala na sua obra, se não me engano, Ação e Reação. Ele nos fala que existe um tipo de dor que é a dor auxílio. Dor auxílio, o que é isso? É essa dor que nós vemos esses familiares em situação de acamados, né, em situação até vegetativa, e que demoram para desencarnar, por quê? Para desencarnar em melhores situações, minha amiga. Se eles tivessem desencarnado logo, muito provavelmente seriam atraídos para as regiões umbralinas. E não é muito melhor você ter esse familiar do seu lado, que você cuida, onde esse familiar se depura de fluidos ruins, se arrepende de más atitudes da vida, se modifica intimamente para que a hora que desencarnar possa voltar ao mundo espiritual em melhores condições. E também serve de lição para toda a família, para que a família se dedique a esse familiar. Então, querida amiga Aparecida, agradeça a Deus essa bênção. Ore por essa tia, né? E faça o que você pode para ajudá-la, porque ela está se preparando para desencarnar em melhores condições. O Nando Santos dizendo aqui uma passagem na Bíblia que Jesus fala para não nos preocupar com as vestes e alimentos. É isso mesmo, né, Nando? É muito bela essa passagem, né? Quando ele fala, né, vede os pássaros do céu, né, que Deus os alimenta sem que eles se preocupem. Então, realmente tem essa ideia aí, né, Nando? De quanto a gente não deveria ficar ansiosos, né, por muito querer ter, porque Deus sempre vai nos oferecer as condições mínimas de sobrevivência, basta que a gente perceba isso, né, e faça a nossa parte. Legal, Nando. Muito obrigado. Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. Tudo é aprendizado mesmo, né, Edna? Isso, olha lá, Vera dizendo, estou contente com o que tenho. É esse pensamento, né, meus amigos? Falta de sabedoria, esquece que tudo que mandamos volta para nós mesmos, diz a DJ, né? É a lei de causa e efeito, né? Que nós oferecemos a vida, recebemos de volta. Legal, viu, Dileta Nascimento? É isso mesmo. Consciência tranquila, né? Muito bom. A Joana também dizendo, né? Muito agradecida por tudo que tem. O pouco com Deus se transforma em muito. É justamente isso. A Maria Helena dizendo, eu estou reaprendendo. Legal, né? Muito bom, pessoal. Tânia Freitas, né? Dizendo que está gostando. Fico feliz. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, a Eliana Orives dizendo, né, que lembra tudo quando acorda pela manhã. Pode ser, né? Alguns casos, né, Eliana? Nem todos se recordam, mas alguns casos pode ser que a gente consiga manter a lembrança, né? É uma minoria, não é a maioria não, né? Sueli Nunes, né, dizendo, os desencarnados sabem que encontram, eles lembram. Então, é isso mesmo, né? Os desencarnados, eles têm essa certeza, né? Eles se reencontram. Nós também, em espírito, sabemos disso, né?
Que bom, fico feliz com as falas de vocês aqui. A Silvia Vaz dizendo, não é também espírito muito materialista, né? Não entendi bem a sua colocação, viu, Silvia? No sentido de que, se você puder explicar melhor, eu não entendi muito, me perdoa, viu? Ó, pedido de orações, a gente vai fazer uma oração ao final, tá? A Mônica dizendo, é tão belo estar aqui que temos vontade de conversar bastante. É legal, né? É bom um momento de estudo, né? De interagir aqui com os amigos, é legal. Vamos mais um pouquinho, eu fico aguardando aqui se a nossa amiga Silvia, né, puder esclarecer melhor, que eu acabei não entendendo, viu, Silvia? Desculpa. No item 24, agora, tem um tópico chamado a verdadeira infelicidade. Vejam só o que o Espírito vai dizer agora, é um tanto quanto estranho a princípio. A hora que a gente lê parece meio esquisito, mas aí a gente compreende bem. No segundo parágrafo do item 24, não é ali no início do item 24, segundo parágrafo, diz assim, o Espírito Delfina de Girardin: para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Aqui, pessoal, é muito interessante essa colocação, porque para muitas pessoas, vamos reconhecer, é uma verdade, né? A gente entende infelicidade, se a gente perguntasse assim, o que é infelicidade para você? As pessoas iriam dizer, é falta de dinheiro, miséria, né? É morte prematura de alguém na família que desencarna jovem, é uma doença, é as dificuldades da vida, tudo isso são infelicidades, certo? Não é assim que a gente entende? Mas esse espírito vem nos chamar a atenção para um outro aspecto. Ela vem dizer que para a gente analisar se um fato é bom ou é ruim, a gente precisa ver as consequências dele lá na frente, nas existências futuras, num futuro mais distante. Aí que a gente vai saber se aquele fato era bom ou era ruim. Vocês estão me entendendo? Porque às vezes ela quer dizer o quê? Às vezes vamos analisar, a gente na vida atual, algum de nós pode estar enfrentando a prova da miséria, estar numa condição de pouquíssimos recursos financeiros. A gente fala, sou infeliz porque não tenho o quanto eu gostaria de ter de recurso financeiro. Isso para mim é infelicidade, tá? O que esse espírito está dizendo? Se você que está passando por essa prova de poucos recursos ou de uma doença, quaisquer que sejam as vicissitudes, se você souber enfrentar essa prova com coragem, com resignação, sem se lamentar, sem se revoltar com Deus, tirando lições de tudo isso que você enfrenta de doloroso e se manter resignado, resignada, veja bem, se você enfrentar bem essa prova, o que vai acontecer a você? Você, quando desencarnar, na época do seu desencarne, você voltará em boas condições ao mundo espiritual. Por quê? Venceu a prova da miséria, venceu a prova das enfermidades, venceu a prova dos relacionamentos difíceis em família. Então aquilo lá atrás que você falava infelicidade, não era infelicidade. Era uma bênção de Deus para te conceder uma condição melhor. Não é fácil, né? Disse a amiga Regina Varalda aqui, não é mesmo? Quem disse que para evoluir é fácil, né? A proposta de Jesus é dificílima, né?
para a gente crescer espiritualmente, precisa esforço. Nada o que é bom não é fácil. Tenhamos isso em mente. Se nós queremos conquistar amor verdadeiro, conquistar evolução espiritual, arregacemos as mangas, é luta. Basta ver Jesus. Jesus, o Espírito mais puro que nós conhecemos, veio até nós em sacrifício, doou-se, né, por nós, aceitou passar por tudo que ele passou aqui na terra, por amor, veja bem. Para ele fazer esse bem para nós, ele pagou um preço altíssimo do sacrifício da própria vida. Então, para a gente perceber que é preciso esforço, as almas que evoluem, os espíritos que crescem, são determinados, são corajosos. É isso que está nos faltando. A gente precisa ter essa determinação. E ainda assim devemos agradecer, diz a Regina. Quando a gente está consciente, né, a gente deveria agradecer as dores da vida. A hora que a gente fala, eu tenho uma doença, tá bom, eu tenho. O que essa doença quer me ensinar? O que eu posso aprender com essa situação adversa da minha vida? Com esse parente difícil, com essa falta de dinheiro, com vários problemas. O que eu posso aprender com isso? Então a gente cresce. Aí o Espírito diz assim, vejam bem, a seguir, mais à frente, ela diz assim, a infelicidade, olha só, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Veja o que esse Espírito está dizendo, que às vezes a alegria, o prazer, aquele entusiasmo todo, prazeres que a vida proporciona, pode ser infelicidade, vejam bem. Por que ela diz isso? Porque se a pessoa que busca viver intensamente a vida, gozar de todos os prazeres que a vida oferece, sem medir esforço, sem se preocupar com as consequências, às vezes tirando direitos do outro, prejudicando o semelhante, essa pessoa vai sofrer. Ela vai encontrar de retorno as consequências da sua atitude. Então, vejam bem, não quer dizer que a pessoa que hoje está sorrindo, está feliz, está alegre, ela vai ter sempre essa felicidade. Ela pode encontrar à frente as dores, as dificuldades resultantes das suas más escolhas. Eu não estou dizendo que está errado ser feliz, não é isso. O que nós não devemos é buscar viver intensamente os prazeres do mundo como se fôssemos só o corpo, sem preocupar com questões morais, sem preocupar se estamos prejudicando o outro para conquistar aquilo que nós queremos. Aí não vale a pena, se estamos sendo desonestos. Por isso que Jesus tem uma frase muito, muito interessante, quando ele diz, uma delas, tantas, Jesus disse assim, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. O que Jesus está dizendo é isso. Aquela pessoa que quer aproveitar a vida intensamente, sem se preocupar com nada, que vive exclusivamente para o corpo e não considera os interesses da alma, vai se complicar espiritualmente. Esse quis ganhar a vida, mas vai perdê-la no sentido espiritual. E quem perde a vida, disse Jesus, o que é isso? A pessoa que renuncia aos prazeres da vida para servir o semelhante, para ser útil, para ajudar nas necessidades do outro, ela está sacrificando seu lazer, sacrificando seu descanso, sacrificando seu bem-estar. Essa pessoa perde a vida para os olhos do mundo, mas salvá-la-á, porque vai ser recebido com festa ao retornar ao mundo espiritual.
Isso, Regina, não viemos a passeio. Nós estamos aqui na Terra para desenvolver virtudes, trabalhar as nossas imperfeições, para sermos úteis ao nosso semelhante, que nós tenhamos esses olhos de ver, né, meus amigos? Tudo bem até aí? Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui no Face que eu não consigo acompanhar na hora, mas vamos tentando aqui ver o que dá para... Pessoal, me perdoem que às vezes não dá para ver tudo, tá? São muitas colocações, eu não consigo às vezes acompanhar. A Tânia Cristina, né, Taninha, dizendo: busco sempre a escolha de colheita, plantando bem, estar a mim e ao próximo. Muito legal. É isso que a gente tem que tentar, né? Semear o bem, fazer tudo aquilo que a gente pode. O que mais aqui? A DJ está dizendo aqui... Estão me perguntando sobre a live que não teve hoje. Estão mandando vir para cá, né? Juntos somos melhores sempre. Que legal. É que assim, essa página, né, Espiritismo Brasil Chico Xavier, tem muitas lives, né? Então eu também não sei dizer de quais os dias de cada uma, mas eu vejo que tem bastante lives, né? E então são várias oportunidades aí sempre de estudo, né? De participar juntos. Muito legal. Que legal a DJ orientando o pessoal aí. Muito bom, né, DJ? Legal. A Silvia, então, acho que disse aqui, né? Pessoas que ficam na cama vegetando, ela não é espírito muito materialista, por isso que não desencarna logo. Agora entendi, Silvia. Desculpa, não tinha compreendido a sua colocação, né? Então, no caso que foi citado, né, se a pessoa está de cama, vegetativa, um estado vegetativo, né, aí a gente não pode também, né, Silvia, nunca a gente pode dizer, afirmar certinho se a pessoa era mais materialista ou não sabemos o que vai no íntimo de cada um, né. Às vezes, né, Silvia, a pessoa não é só a questão do materialismo, sabe? Às vezes a pessoa pode estar demorando para desencarnar por ela ter, né, vivido de alguma forma. Às vezes ela está carregando uma mágoa, por exemplo, né? Às vezes ela tem alguns problemas ali íntimo de consciência que ela precisaria dissolver aquilo melhor. Então esse tempo que fica acamado, né, Silvia, vai ajudando esse espírito a se desvincular desses problemas passados. Não só no campo do materialismo, entendeu? Mas também de consciência, questões aí que às vezes pesam na consciência, tá bom? A Bruna que perguntou, né, dos dias, e a DJ acho que já respondeu aqui então, né? Legal. Obrigado, Vera, as bênçãos, muito obrigado. Então vamos ver, acho que dá para a gente continuar mais um pouquinho aqui agora, né? Mais preces que são solicitadas, né? Então vamos lá, eu vou mais um trechinho. Pessoal, me perdoem se pulo alguma coisa, que são muitas colocações, né? Mas fico feliz da presença de todos aqui, é muito bom. Vamos lá então agora para o item 27, tá bom? Mais 2 tópicos só aqui a gente encerra, tá? Eu sei que está chegando aí a 1 hora, peço um pouquinho da tolerância de vocês. No item 27 tem um espírito chamado Bernardino, que é um espírito protetor. Ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta assim, para ele mesmo responder, né? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa? É mais ou menos até nos comentários que vocês fizeram. Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso, né? Então aqui ele está perguntando nesse sentido mesmo. A pessoa está numa cama, né? Até num sentido aí, numa situação de vegetativa, né? Está percebendo que não vai voltar à vida.
Então ele está perguntando, será que a gente poderia, né, se está ligado a aparelhos, né, desligar os aparelhos, deixar que a pessoa se liberte logo, né, passe pela morte logo? Então ele faz essa pergunta para a gente pensar, a tal da eutanásia, né? É certo cometer a eutanásia? Então a gente analisando a lei de causa e efeito, a gente vai percebendo que às vezes a gente tem interpretações equivocadas. Porque às vezes a gente pensa assim, não, desculpa pessoal, acho que acabei fazendo uma confusão aqui. Ele está perguntando se deve pôr termo às provas do próximo, no sentido, eu confundi com outro tópico aqui, no sentido de se a gente deve aliviar a dor do outro. Por exemplo, alguém está passando por uma situação difícil na vida, está sofrendo, está enfrentando um problema. Às vezes a gente pensa assim, será que ele não está enfrentando as expiações, as provas da vida? Será que ele não tem que sofrer mesmo? É nesse sentido, eu tinha me equivocado aqui. Então vejam, se a gente vê alguém sofrendo, a gente não pode pensar assim, isso aí é prova, é expiação, deixa ele sofrer que faz parte da vida. Esse espírito bernardino vem dizer aqui que a gente deve fazer tudo que estiver ao nosso alcance para aliviar a dor do outro, né? A gente não deve pensar que a pessoa está, como se diz, entre aspas, pagando dívidas, né? Às vezes a pessoa diz assim, ele está pagando as dívidas dele. Não, a gente não deve pensar assim. Nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para aliviar a dor do outro. Porque às vezes, se a pessoa tiver que enfrentar a situação difícil, mesmo que a gente ajude, a situação persiste. Então, assim, não somos nós que vamos saber se ele deve passar por mais provas duras ou não, isso é com Deus, né? A nossa parte qual que é? Aliviar a dor do outro. Tenhamos isso em mente. Se a gente vê alguém que está sofrendo e nós podemos fazer algo para aliviar, façamos. Isso é uma atitude de um cristão, de um bom espírita, né? Resumindo aqui no final da mensagem, o Espírito diz assim, todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Entenderam? Então façamos tudo que estiver ao nosso alcance. Aí na outra questão é que era o que eu havia comentado antes, eu fiz uma confusão. No item 28, aí sim, agora São Luís, ele diz assim, um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhes alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quer dizer, aí sim, cometer a eutanásia. Será que a gente poderia autorizar a desligar os aparelhos para aquela pessoa evitar de sofrer, como vocês até citaram aqui, né? Pessoas que estão em estado vegetativo. Será que não era melhor acabar com o sofrimento, né? E ele vem nos dizer que não, que nós, com a doutrina espírita, vamos aprendendo que quem sabe para Deus se essa pessoa não pode, de alguma forma, recobrar os sentidos, se arrepender dos seus atos equivocados, se reconciliar até com alguém que prejudicou. Então, assim, nós não sabemos o que pode acontecer. Enquanto não há morte do corpo, né, nós não deveríamos jamais pensar em autorizar, né, a chamada eutanásia, porque Deus é quem sabe o momento de cada um deixar a vida, né, do corpo. Uns minutos, às vezes, que a gente quer abreviar, pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então, para a gente compreender que todo estado, por mais duro que seja de vida, né, vegetativa, agonizantes, de alguma forma vai contribuir para esse espírito. Ou seja, para um arrependimento, ou para ele se liberar de fluidos mais pesados, para desencarnar em melhores condições, tá bom? Assim a gente conclui aqui esse capítulo 5. Eu vou ver se tem algum comentário. Aí na próxima semana nós vamos para o capítulo 6, tá? Evangelho segundo o Espiritismo, todas as quartas-feiras, às 20 horas, tá? Aqui pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier.
Deixa eu ver se tem mais alguma colocação antes da gente encerrar. Arthurzinho Aguiar dizendo aqui: ando bem preocupado com a minha colheita, pois tenho desenvolvido sentimentos ruins por conta de política. Arthurzinho, como que foi bom você falar isso, viu? É muito sério isso, meus amigos. Essa época que nós estamos vivendo da política, meus amigos, minhas amigas. Reflitamos com muita consciência, com muita tranquilidade. Que momento triste, lamentável é esse que nós estamos vivendo. As pessoas estão perdendo o controle, a sanidade mental, estão agredindo, estão ofendendo seus irmãos e humanidade, estão desrespeitando o direito de cada um fazer suas escolhas. Por causa de política, nós estamos perdendo amizades, perdendo familiares. Estamos boicotando empresas, empregos, estamos atrapalhando a vida do semelhante. Isso vai pesar na nossa consciência. Eu diria a vocês, é muito sério, é uma prova muito difícil essa. Pensemos com Jesus, o que Jesus faria? Gente, não podemos agredir. A rede social não é um lugar que a gente pensa assim, ali é coisa neutra, não me compromete. Compromete sim. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente escreve, vai pesar na nossa consciência. Evitemos, meus amigos, como foi bem lembrado pelo Arthurzinho. Se nós estamos agindo assim, repensemos isso. O comando maior do planeta está nas mãos de Deus e de Jesus. Por que vamos endeusar políticos? Eu não estou defendendo nem A nem B. Eu estou querendo dizer que nós devemos ter muito cuidado com essa fase atual, onde a gente está perdendo o respeito, estamos agredindo o semelhante. Então, meu amigo, eu te digo, se afaste, se for preciso, um tempo das redes sociais. Se não consegue ter o controle, se afaste, porque isso vai pesar sim, meus amigos. Tenhamos esse bom senso. Que legal a Tânia explicando aqui. A Leonora dizendo, é a mesma coisa quando pedimos por saúde, quando recebemos essa bênção, não sabemos agradecer e não cuidamos do corpo como deveríamos, deixando os vícios de lado e levando uma vida mais saudável. Muito legal, viu, Leonora? É isso mesmo, né? A gente precisa estar consciente disso, né? Legal então, Silvia. A Bruna dizendo, se tentarmos equilibrar o lado material sem deixar de ajudar os irmãos necessitados, teremos uma evolução espiritual mais lenta? Então, Bruna, o que a gente pode resumir assim, né, Bruna? Nós temos várias coisas para trabalhar em nós, né? Como você coloca, o lado material, o desapego, a gente precisa trabalhar o desapego, é uma verdade. A gente precisa tentar ser útil ao semelhante, é outra colocação importante, né? Eu digo assim para você, Bruna, eu resumiria. Não desperdice a oportunidade de fazer o bem, de ser útil ao semelhante. Porque a hora que a gente faz isso, Bruna, nós melhoramos as outras situações. Nós deixamos de ser muito egoístas, nós deixamos de ser muito apegados. Fazer o bem, ser útil ao semelhante, resolve outros problemas numa situação só. Então, se eu puder te dizer, Bruna, aproveite todas as oportunidades, por menores que seja, de ser útil ao semelhante. Pequenos favores, se predispor a ouvir alguém que está necessitado de desabafar, ajudar um idoso, qualquer coisinha, um familiar, qualquer coisa que você puder ser útil, é o caminho. A Maria Helena dizendo que assistiu uma live aqui. A Maria Helena assiste várias lives. É muito bom, tá aprendendo sempre, né, Maria Helena? Que bom. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Estou vendo muitos comentários, muito bom. Fico feliz com o comentário de vocês, viu? A Tânia dizendo, né? Creio que todo momento de sofrimento é um momento de purificação. E é mesmo, né? Os momentos de dores, a gente pode estar se melhorando, se purificando, se
eliminando, né, fluidos mais pesados ali. Isso aí, Tânia, essa política está um problema, né? A gente precisa muito tomar cuidado. A Sueli dizendo, fala sobre a pessoa que desencarna por infarto fulminante. Então, Sueli, querida amiga, eu mesmo peço a Deus que se eu puder ter uma morte desse tipo, eu acho que é um mérito, viu? Porque a pessoa que desencarna rapidamente, né, não fica agonizante, ela sofre nada, né? É duro para quem fica, né? A gente sabe disso. Quem parte, quem desencarna numa morte rápida, né, não sofre, não fica agonizante. Então, muito provavelmente era alguém, muito provavelmente, nunca afirmo nada porque são variantes, né? Mas muito provavelmente era alguém que não necessitava daquela experiência de ficar, né, acamado ali, esperando para se melhorar. Já tinha méritos para desencarnar em paz. Então, é dura para quem fica, né, minha amiga? Mas, pense, eu pelo menos gostaria muito de puder ter uma morte dessa, é muito mais, é mérito, né? Para aqueles que não tenham necessidade de ficar muito tempo aí vegetando, né? Em situação vegetativa, melhor dizendo. A Elisa dizendo, né? Estou muito triste, aconteceu um atrito com meus 2 irmãos por causa de política no meu grupo familiar, tentei colocar a paz entre os dois, porém sem sucesso, mas oro por eles. Está vendo? Olha, uma colocação da amiga aqui, que é isso que eu estou dizendo, gente. Esse momento atual está gerando muitos problemas que são graves, né? Nós estamos afetando relacionamentos. Então, nossa, olha, a gente precisa orar a Deus, estar vigilante, porque nós podemos nos exceder nessa empolgação de defender esse ou aquele, a gente agride jamais. Esse não é caminho nenhum, né? Respeito. Infelizmente, né, Elisa? Que oremos por eles, né? Peça a Deus, faça orações, que é o que mais precisa, né? Pessoal, eu acho que nós vamos encerrar então, para não ficar estendendo muito aqui. Eu não sei se teria mais alguma colocação, mas eu acho que está ficando muito tarde. Depois, se tiver alguma coisa, a gente tenta responder mais tarde, tá bom? Aqui por escrito. Eu convido vocês então para a gente fazer uma oração, como nós combinamos. Vamos pedir a Deus nessa hora, pelo nosso Brasil, primeiramente, por esse momento tão desafiador que nós estamos passando com essa política, que os bons amigos espirituais, nós sabemos, estão por toda parte, mas às vezes a gente não ouve a sugestão desses amigos. Que esses irmãos possam abençoar por toda parte, para que haja mais respeito, para que haja mais entendimento, mais paz entre as pessoas, que nós possamos fazer a nossa parte, nos mantermos mais serenos, não nos envolvermos nos atritos, respeitarmos a opinião do outro. Piedade, Pai, pelo nosso país que está atravessando um momento tão difícil. E nós te pedimos, Senhor, por todos esses irmãos que aqui, nesse momento, registraram pedidos por familiares, por amigos, né? Por todos esses que registraram aqui seus pedidos, por todos nós que estamos aqui orando juntos nessa hora, pedimos, Senhor, abençoa nosso lar, abençoe os hospitais onde possam estar esses irmãos, ou no plano espiritual, se já desencarnaram. Por toda parte, Senhor, os teus anjos de luz possam levar o consolo, o bálsamo salutar, ajudando para que encontremos melhores condições de vida. Piedade, Pai, por todos nós. E assim, Senhor, nós vamos encerrando mais esse momento de estudos do Evangelho. Nós agradecemos, Jesus, o amparo que nos ofereceste através dos teus mensageiros de luz. Permita, Senhor, que tenhamos uma noite tranquila, que possamos nos reencontrar com os familiares queridos. É tão importante o momento do sono, que a gente possa entender que nós podemos nos reencontrar com esses familiares e amigos. Abençoa, Senhor, a todos nós, abençoe o nosso lar. Muito obrigado, Jesus, por esse momento abençoado.
Em teu nome encerramos o nosso estudo de hoje, que assim seja. Meus queridos amigos, uma boa noite para todos, muita paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Repensem muito a atitude perante as redes sociais, perante os relacionamentos em família, em sociedade. Não nos excedamos nas convicções, nos partidarismos. Tenhamos fé em Deus e o respeito e a consideração que todos merecem. Não é através da força que muda nada. As conquistas valorosas e verdadeiras sempre aconteceram com a paz. Lembremos de Gandhi, o maior exemplo, um dos maiores exemplos. Conquistou a liberdade da Índia com movimentos pacíficos, com jejum, sem agressão, né? A violência, a força, a agressividade não conquista nada de verdadeiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos livre do mal, para que a gente não desperdice as oportunidades reencarnatórias que temos. Que nós sejamos bons espíritas, bons cristãos. Um abraço fraterno a todos. Muito obrigado pelo carinho de tantas mensagens que vejo aqui que mandaram. Deus abençoe a cada um de vocês. Desejo de todo o coração que vocês fiquem em paz e que mantenham essa paz e sejam instrumentos da paz. Até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, se Deus permitir. Até lá, um abraço a todos.